Olá humanos, eu sou o Guilherme, técnico, professor entusiasta do ramo mortuário, hoje trazendo um vídeo respondendo algumas questões deixadas nos comentários aqui do canal. Da última vez que eu fiz algo desse tipo, eu pedi para vocês deixarem dúvidas numa publicação específica que eu fiz por aqui, mas no decorrer da semana surgiram questionamentos bem interessantes, onde algumas dessas perguntas necessitam de uma resposta um pouco mais complexa. Eu decidi gravar esse vídeo porque eu sei que muita gente se pergunta coisas como por que esperar 6 horas para fazer a necrópsia, ou até em relação à conservação, se pode ou não ser realizada em qualquer caso. Mas antes de começar, eu quero pedir a tua ajuda para que se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, ative o sininho para receber as notificações e se gostar desse conteúdo, não se esquecer de deixar o like. Se não gostar, deixa o dislike, não tem problema, faz parte. Só põe aí nos comentários o que não te agradou, para eu buscar melhorar e não cometer os mesmos erros nos próximos vídeos. Tudo isso ajuda a melhorar a relevância que o canal tem aqui na plataforma, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas e nós tenhamos cada vez mais gente falando sobre esses temas. A pergunta feita pelo usuário assistir e comentar, lá no vídeo sobre como é feita a autópsia, está relacionada à necessidade da perícia. Ele diz o seguinte: moço, uma dúvida, por que mesmo quando a causa da morte é óbvia, ainda assim se realiza a autópsia? Por exemplo, uma pessoa morre baleada, isso serviria apenas para saber de que tipo de arma veio o tiro? A verdade é que o propósito do exame vai muito além do que a gente possa considerar óbvio. Por exemplo, num caso como o que tu citou, relacionado a disparo de arma de fogo, não vai se buscar elucidar só o calibre ou o tipo de arma. Vai ser importante o esclarecimento de diversos fatores, como a distância e quantidade dos disparos. Se eles foram produzidos pela própria vítima ou foram feitos por terceiros, acusando homicídios ou suicídios. Se em caso de suicídio a trajetória do disparo condiz com o que se espera encontrar no corpo, ou nos casos de homicídio, se foi feito um único disparo, justificando uma alegação de legítima defesa por parte do acusado. Mas principalmente, qual ou quais das lesões encontradas foi a que realmente levou ao óbito. O exame busca esclarecer o maior número de informações possíveis para que não se deixe margem para erros, e é por isso que a necrópsia médico-legal vai ser realizada em todos os casos de morte violenta ou suspeita. A Michelle Rimada perguntou lá no vídeo sobre o que é feito com os corpos na funerária, se todo o cadáver passa pelo processo de conservação que é feito nesses estabelecimentos. E não, a tanatopraxia é um serviço prestado mediante contratação e pagamento, por isso nem todos os corpos vão ser submetidos a ela. Mas não só isso, outros fatores relacionados ao estágio de decomposição do cadáver também vão ser fundamentais para determinar se o procedimento vai ou não ser realizado. Por exemplo, corpos na terceira fase da putrefação, conhecida como fase colicoativa ou estágio de liquefação, não podem ser conservados nem restaurados, porque eles já estão com as estruturas tão comprometidas que os procedimentos, mesmo se forem feitos, não vão conseguir impedir algumas consequências, como extravasamento de líquidos ou a liberação de odores desagradáveis. Sendo assim, os corpos nesse estado vão necessitar de um velório de caixão fechado. Tem ainda a vontade da família. Alguns familiares podem não solicitar o procedimento, e se assim eles fizerem, a funerária simplesmente não vai conservar o falecido. E tem o caso das doenças infecto-contagiosas, onde a própria Anvisa não recomenda, às vezes até proíbe a conservação dos mortos. O Edson Monteiro comentou no vídeo O que acontece depois da morte, que queria entender o porquê de se esperar 6 horas após o óbito para realizar a necrópsia. Para explicar isso, eu quero trazer o que consta no nosso Código Processual Penal. Lá no artigo 162 diz o seguinte: a autópsia será feita pelo menos 6 horas depois do óbito, salvo se os peritos, pela evidência dos sinais de morte, julgarem que possa ser feita antes daquele prazo, o que declararão no auto. E isso é uma questão de precaução, para se evitar situações de morte aparente, onde tudo indique o óbito, mas sem a devida certeza, a suposta vítima ainda possa estar viva. E o prazo mínimo de 6 horas é considerado suficiente para que os peritos tenham a certeza que os sinais vitais foram totalmente abolidos, para que possam realizar o exame e finalmente atestar o óbito. E como a gente pode ver no próprio artigo 162 do Código Processual Penal, se descarta a necessidade de esperar esse tempo se, evidenciados os sinais de morte, os peritos julguem que possa ser realizada a perícia antes daquele prazo, o que só deve constar no auto. Além disso, existe uma premissa que é quase uma lenda urbana, de que a maioria das doenças levaria um tempo para que se dissipassem no organismo, por isso a gente aguardaria o tempo de 6 horas. Mas legalmente falando, o único critério técnico utilizado para se esperar essas 6 horas está relacionado com a evidência dos sinais de certeza de morte.
Felipe Rodrigues, lá no vídeo sobre o mercado de trabalho e os cursos de necrópsia, me pediu para citar alguns laboratórios que contratem esses profissionais. E sinceramente, eu não saberia te dizer todos, cara. No Brasil, os setores que trabalham ativamente com necrópsia, que é o exame realizado nos cadáveres para a elucidação da causa-mortes, são quase que exclusivamente públicos. Tanto para trabalhar no serviço de verificação de óbito ou no Instituto Médico Legal, que são os responsáveis cada um na sua respectiva área por realizar essas necrópsias, é necessário prestar e ser aprovado num concurso público ou num processo seletivo. Mas o mercado para trabalhar com cadáveres não se limita nesses dois setores. Tu pode prestar serviço para laboratórios de universidades, que geralmente contratam um profissional para cuidar dos cadáveres que são utilizados em estudo. Existe também a área de anatomopatologia, onde os profissionais são responsáveis por coletar e analisar os fragmentos de órgãos retirados das necrópsias ou das biópsias. E claro, o setor funerário, responsável principalmente pela conservação dos corpos para transporte para velório. O certo mesmo é tu procurar na tua região esses lugares e encaminhar currículos ou tentar conversar com os responsáveis para ver quais são os critérios para uma vaga. Mas se tu quiser trabalhar ativamente com necrópsia, aí tu vai ter que prestar concurso público. O usuário FF perguntou no meu último vídeo sobre como trabalhar no SVO se tá cursando enfermagem ou biomedicina ajuda a entrar nessa área. E a resposta pode ser sim ou não. Na verdade, tudo depende do critério de seleção de cada edital. Em suma, o cargo de auxiliar assistencial 3, como é chamado auxiliar de necrópsia nos hospitais aqui de Porto Alegre, é de nível médio, então não tem nenhum requisito além da conclusão do ensino médio. Mas isso varia de cidade para cidade, alguns hospitais podem exigir uma formação específica, mas de qualquer forma, ter uma formação vai te garantir alguma pontuação extra na fase de prova de títulos. Para cargos hospitalares, como é o caso do auxiliar de necrópsia do SVO, ter um curso concluído na área da saúde pode te garantir uma melhor colocação. Sendo assim, qualquer uma dessas formações pode ser vantajosa, mas não te garantem a vaga. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Essas foram algumas dúvidas deixadas nos comentários aqui do canal, aos quais eu ainda vou responder no próprio comentário, mas eu achei que mereciam uma atenção a mais por se tratarem de questionamentos tão pertinentes. E isso não significa que as perguntas que não foram respondidas aqui sejam menos importantes. Toda dúvida sobre esse assunto é relevante e, por menor que ela seja, eu sempre vou buscar responder a todos. Então, críticas, dúvidas ou sugestões, deixem aí nos comentários que assim que possível eu vou estar respondendo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações e ficar sabendo de tudo um pouco sobre a morte. Se gostaram do vídeo, deixem um like, é muito importante para eu entender que vocês estão curtindo esse conteúdo que eu estou trazendo aqui. Compartilhem esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, com grupos de Facebook de pessoas que também se interessam por esse tema, para que a gente tenha cada vez mais pessoas falando sobre esse assunto, que é tão interessante. Vou deixar 2 vídeos aqui na tela, se vocês quiserem saber mais curiosidades sobre a morte. Agradeço a todos, mais uma vez por assistirem, e eu acho que eu vejo vocês na próxima.